Meus amados irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Foi o livro base que ontem utilizamos para introduzir o assunto a respeito das bênçãos e das maldições da aliança. Ontem falamos sobre as bênçãos, a primeira parte de Deuteronômio 28 trata sobre esse assunto. E enquanto os irmãos abrem ou localizam essa passagem, eu gostaria de, antes da palestra, reforçar a indicação de 3 livros, rapidamente. A primeira delas é que, com base no que começamos a estudar ontem e vimos novamente hoje, a questão relacionada à doutrina da igreja na Escritura e ensinada em nossos padrões de fé, ou nas confissões reformadas, não é uma questão de convenção. Então, não é uma questão que você deve escolher qual o melhor governo de igreja a ser aplicado, mas existe um governo bíblico para a igreja de Cristo, determinado, definido por Ele mesmo. Então, se você deseja estudar mais, aprofundar-se mais sobre esse assunto, eu indicaria uma introdução. É um livro bem simples, você pode usar até como estudo mesmo, aplicar como estudo, que é a Igreja Apostólica. O que significa isto? Você vai encontrar um tratado maior, melhor, mais completo, que é do Dr. Bannerman, e a Igreja de Cristo. Você deve também procurar e adquirir. Eu acredito que deve ter esgotado, eu não sei dizer, mas você depois pode também fazer isso. No conceito ou no entendimento da doutrina pactual, é importante você compreender como o Senhor se revelou em ambos os testamentos e o exercício ou o trabalho profético, quando o Senhor levantou profetas para que proclamassem e anunciassem as promessas, os termos, as bênçãos, as maldições da aliança, inclusive a promessa do mediador da aliança. Então, falamos ontem que todos os profetas que anunciaram esta maravilhosa verdade falaram pelo Espírito de Cristo, de acordo com a carta de Pedro, de acordo com os escritos do apóstolo Pedro. Então, eu gostaria de indicar esta obra do Dr. Palmer Robertson sobre o estudo ou a compreensão do trabalho dos profetas na Escritura, o Cristo dos profetas. Você precisa também adquirir e aprofundar mais o seu entendimento e o conceito do profetismo na doutrina do pacto e a sua extensão, e como todo este ministério profético, ele apontava para o Redentor da nova aliança, o mediador de superior aliança, o Senhor Jesus Cristo. Novamente, quero reforçar o livro do Dr. Piper, O Dia do Senhor. Você deve adquirir, não deve deixar de ler, de compreender como o Senhor do pacto, ele se relaciona com a sua igreja através dos seus mandamentos. Eu lembro que tive acesso a esse livro quando ele foi lançado em 2000. Eu era estudante no seminário lá no Recife, foi a primeira vez que eu pude ouvir a respeito do Dia do Senhor nesta perspectiva, e foi no período em que o livro foi lançado. Eu peço que você adquira, compre e principalmente observe a análise que o Dr. Piper faz de Hebreus 11, ou de Hebreus 4, mostrando como o Senhor Jesus Cristo, assim como o Pai descansou das obras que fez no 7º dia, ele também descansou das obras realizadas, a obra da nossa salvação no 1º dia da semana. Então, a razão exegética, não é também convencional, como muita gente diz, guardar o 1º dia da semana como o Shabá cristão. Então, apresentando esses livros, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para Deuteronômio 28, a passagem em questão para o nosso estudo, para a nossa palestra agora. Nós temos então, a partir do versículo 15, observem comigo, as maldições que foram pronunciadas da parte do Senhor, através do seu servo Moisés. O povo de Deus, Israel, estava prestes a entrar na terra da promessa, estava nas terras de Moabe, e justamente ali, os termos deste pacto de graça, eles foram anunciados novamente. As bênçãos, primeiramente, foram apresentadas, e se vocês observarem, depois as suas maldições. E notem que há uma extensa apresentação destas maldições, e não é sem razão, porque neste novo pacto, como nós ouvimos agora, pela palestra do Dr. Piper, a necessidade de arrependimento da parte do povo de Deus, arrependimento e fé, deveria ser uma constante, para que, buscando forças em Deus, o seu povo pudesse cumprir com fidelidade e temor a Deus os termos maravilhosos deste pacto. Então, observem comigo primeiramente os versículos de 15 a 19.
Aqui nós temos o pronunciamento destas maldições e como é que se inicia este pronunciamento. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, da voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito ao saíres. Oremos ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus da aliança, obrigado, Senhor, nós te rendemos graças nesta noite por esta conferência, porque mais uma vez o teu povo reunido pode ouvir e aprender mais sobre a tua palavra, pode conhecê-lo mais e assim aprender a servi-lo, a testemunhar a respeito dos seus grandiosos feitos, mas acima de tudo a amá-lo, amá-lo sobre todas as coisas. Ó Senhor, abençoa-nos mais uma vez e concede-nos a graça de compreendermos os termos da aliança, as suas implicações, de forma especial, neste momento, agora, quais são as suas maldições, se nós nos esquecermos de guardar e de obedecer a tua santa lei. É no nome de Jesus que oramos, mediador de superior aliança. Amém. Observem, irmãos, então, que os versículos iniciais que apresentam tais maldições nos oferecem uma introdução. E esta introdução, ela está fazendo um paralelo com o que nós vimos nos versículos de 1 a 6. Observem novamente comigo. Nos versículos de 1 a 6, onde as bênçãos elas são anunciadas, as bênçãos da aliança, nós encontramos as seguintes palavras: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Observe então: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Notem que nós percebemos e notamos claramente as implicações decorrentes de se guardar ou não a palavra do Senhor, de ouvir ou não a voz do Senhor nosso Deus. Observe que as questões tratadas aqui ou apresentadas inicialmente vão nos mostrar que a maldição que foi dita ou foi pronunciada pelo Senhor através do seu servo Moisés, nos traz a lembrança de que Israel, sendo um povo separado de Deus, ele deveria refletir tudo aquilo que o Senhor lhe ensinou. Não deveria se afastar nem de se distanciar para a direita ou para a esquerda, mas ainda Israel teria um papel a cumprir. Ele deveria refletir, até mesmo em sua perversidade, natureza pecaminosa, que a maldição ou aquilo que viria como juízo do Senhor sobre o seu povo, por não ter qualificação ou competência para cumprir os termos da aliança, seria algo de fato real, inevitável e pesaria também sobre todos nós. As lições, então, que nós começamos a perceber aqui, elas vão nos mostrar ou elas vão nos apontar tais consequências. Voltem comigo para o versículo 15 e observem que Moisés então falou ao povo: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Lembremos capítulo 7 da nossa confissão de fé. O nosso Deus é tão grandioso, o nosso Deus que habita em um alto e sublime lugar,
Não tinha nenhuma necessidade de relacionar-se conosco, mas de forma condescendente ele fez isso. Ele fez isso em Adão, em um pacto de obras, mas Adão falhou, dando ouvidos à voz da serpente. Ele então entra em um novo pacto, um pacto de graça, e este pacto começa em Adão e segue-se. E agora nós estamos diante do povo de Deus, liderados por Moisés, e os mesmos termos eles são relembrados. Anda na minha presença, sê perfeito. Se ouvires a minha voz, então serás abençoado. Mas, se não deres ouvidos à minha voz, então virão todas estas maldições sobre ti. O paralelo, então, nós percebemos se você obedecer, o Senhor diz, você será abençoado. Você será bendito em tua cidade, no campo, será bendito nos teus labores, será abençoado em sua família, mas se você não fizer isso, você receberá o juízo de Deus e maldito serás até mesmo ao entrares e ao saíres. Observem comigo uma sequência. A explicação, então, de tudo aquilo que começa a ser dito vai se desdobrar. O Senhor vai dizer que ao invés de saúde, ao invés de vida, viria morte, ao invés de saúde, enfermidade, ao invés de abundância de chuvas e de fertilidade, viria seca. Observem versículos de 20 a 24. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Notem no que resultaria a desobediência a Deus. O povo então seria afligido com uma série de calamidades. Observem a partir do versículo de número 20, o Senhor então enviaria maldição, confusão e fúria selvagem em tudo que o povo fizesse. Observem que os desastres então viriam sobre as famílias do povo pactual, e isto seria inevitável se o povo não desse ouvidos à voz do Senhor. E aqui nós temos uma descrição de seríssimas aflições. Versículo 21, pestilência, ou seja, enfermidades em uma proporção epidêmica. 7 aflições mencionadas no versículo de número 22. Notem, eles iam então sofrer febres, inflamações, a própria plantação não daria colheita, porque haveria secura, crestamento e ferrugem, um tipo de parasita que então destruiria toda a vida vegetal. E os versículos então seguem dizendo: eu que mando chuva sobre justos e injustos, mandarei sol ardente e seca para vocês. Em vez de chuva, versículo 24, pó e cinza desceriam do céu, uma terra antes abençoada se tornaria um deserto sem vida, uma areia carregada de algo extremamente destruidor. Então, observem que a linguagem utilizada aqui, ela era preparatória, repito. O povo entraria na terra, não poderia jamais esquecer quem o conduziu em triunfo. Quem fez que um povo peregrino no deserto fosse sustentado com o maná celestial, que não tivesse as suas sandálias desgastadas, que não sofresse nenhuma opressão, mas que poderosamente viesse com triunfo liberto do homem mais poderoso da terra, Faraó e o Egito. Agora, mais uma vez, o Senhor sabia a fragilidade, a fraqueza, a inevitabilidade de pecar e de fracassar da parte do povo pactual de Deus. Então a palavra vem para advertir, para chamar a atenção, vem como um alerta. Observem que até mesmo versículos 25 e 26,
Eles seriam derrotados em batalha, caso não dessem ouvidos à voz do Senhor e aos seus mandamentos. O Senhor te fará cair, diz o versículo 25, diante dos teus inimigos. E por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles. Lembrem-se das bênçãos. O contrário aconteceria se eles fossem fiéis, se eles dependessem do Senhor. Mas caso contrário, a desobediência levaria com que eles corressem de medo, apavorados. Vejam que eles então seriam motivo de horror para todos os reinos da terra, não porque seriam derrotados pelos seus inimigos, porque todos saberiam que o Deus pactual que os libertou com mão poderosa, agora vendo um povo desobediente, não traria mais bênção, mais confusão, aflição, derrota, destruição. Versículo 26, o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Eles então seriam tomados de medo. Os homens que foram criados para governar o mundo, ser mestres sobre o mundo, seria então dominado por ele. Se caísse sob a maldição de Deus, horrores sobreviriam sobre a nação santa. Esses termos, irmãos, percebam, Dr. Paipa nos explicou muito bem, falamos sobre isso também quando tratamos sobre as bênçãos pactuais, prefiguravam figura daquilo que haveria de vir. A linguagem aqui e o tratamento e tudo o que experimentou sob a providência o povo de Deus no deserto, a igreja de Cristo no deserto, seria lição por gerações, para todos sempre, para a igreja viva de Cristo. Quantas vezes nós não nos vemos assim? Quantas vezes somos rápidos em desprezar as bênçãos do Altíssimo? Quantas vezes esquecemos do valor de pertencermos ao seu reino, de sermos povo da sua aliança, de termos recebido o selo e sinal do pacto, o batismo, o desprezamos e então nos esquecemos do Senhor. E então a aflição vem. E então os temores, eles caem sobre nós. E então nós começamos a entender que a palavra viva de Deus também nos lembra que terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Enfermidades e consequentes derrotas, elas sobreviriam caso o povo de Deus se esquecesse de ouvir a sua voz. Versículos de 27 a 35, acompanhem comigo. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Lembrem-se, do lugar onde eu libertei vocês. E com pragas terríveis humilhei os seus inimigos. Se vocês então não cumprirem os meus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, estas coisas virão para as casas de vocês. Úlceras do Egito, tumores, sarna, prurido de que não possas curar-te. O Senhor, versículo 28, te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias. E notem, e ninguém haverá que te salve. Lembrem-se comigo, quando nós olhamos a história do povo de Deus, caminhamos um pouco, vamos mais à frente, você toma Eli e os seus filhos. Você percebe como aqueles jovens, eles estavam profanando o culto ao Senhor, o serviço de Deus, aproveitando-se dos fiéis, membros do corpo, membros do povo da aliança. Por um instante o seu pai os adverte, e eu não sei se vocês lembram precisamente as suas palavras. Se vocês caírem nas mãos dos homens, isso é uma coisa. Mas se vocês forem tratados ou julgados por Deus, se vocês caírem nas mãos do Deus Altíssimo, Eli então perguntou aos seus filhos: quem poderá livrar vocês? A ideia então aqui é esta: ninguém conseguirá salvar vocês das mãos do Deus da aliança. Desposar-te-ás com a tua mulher, versículo 30, porém outro homem dormirá com ela.
Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado de diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo o dia, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e de todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E agora vejam os versículos 34 e 35. E te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aqui nós temos então o registro de outras enfermidades com que Deus então ameaça afligir o seu povo. As úlceras do Egito, uma lembrança de como Deus afligiu os egípcios no Êxodo, ou antes do Êxodo, melhor falando. A cegueira, a loucura, a perturbação de mente, mostrando esse estágio terrível que seria experimentado à medida em que eles se afastassem da lei do Senhor e cometessem os mais terríveis pecados. Lembrem-se da inserção do povo de Deus na terra de Canaã, quão rapidamente esqueceram de tudo aquilo que aprenderam. Bastou passar uma geração daqueles que conquistaram a terra com Josué. Nós notamos então uma nova geração esquecida de Deus, fazendo tudo aquilo que dava na cabeça. E então o Senhor trazia juízo, o Senhor então trazia todas as maldições pronunciadas em Deuteronômio 28. Façam, irmãos, então uma conexão com aquilo que não é diferente quando nós também vivemos nesta mesma realidade espiritual de aliança. O que nos sobrevém quando nós nos afastamos da lei do Senhor? E parece que estamos fazendo tudo bem. O que nos sobrevém quando nós nos afastamos da palavra de Deus e procuramos seguir os nossos próprios caminhos? Quantos e quantos e quantos filhos nós temos perdido para o mundo, filhos da aliança, membros do povo pactual, e muitos de nós, pais em desespero, dizemos, eles perderam a fé, pastor, no dia em que entraram na faculdade. A verdade é que eles nunca tiveram fé quando pisaram seus pés em uma academia. A verdade é que os princípios mais básicos e claros da Escritura, o catecismo ensinado, os valores confessionais, sendo a fiel exposição de uma verdade gloriosa e pactual, nunca ocuparam seus corações. Mas a dura realidade é que o Senhor então cobra de todos aqueles que com Ele entram em aliança, tudo aquilo que agora, sob ameaça, lhe sobrevém. E notem, irmãos, a entrega do Senhor a um abandono judicial ou uma disposição mental reprovável, não há algo pior ou mais terrível que possamos ver ou perceber em nossos dias, e é algo semelhante ao que o povo de Deus experimentou durante toda a história. Tomemos a Reforma Protestante. Lembremos daquele movimento, um grande avivamento operado pelo Senhor, por seu Espírito, por sua palavra. O que imperava quando a ignorância, então, ela prevalecia, erros, pecados e mais pecados. Lutero, ele então desejava aplacar a ira de Deus e ele queria saber como resolver esse problema. Um dia, com medo de tempestade, ele então disse, Senhor, se me livrares daqui, eu me tornarei um monge e te servirei na vida religiosa. Ele achava que aquilo ia melhorar, que tudo iria passar ou se dissipar. Mas os problemas cada vez mais aumentavam, penitências e mais penitências, a necessidade dele de alcançar perdão, mas do modo errado. Era então procurar Adão e não a Cristo. Então o seu mentor diz, você precisa viajar. Uma peregrinação para Roma vai ajudá-lo, socorrê-lo, o problema será resolvido. Piorou. O que ele viu em sua trajetória, devassidão, prostituição, destruição da verdade, idolatria.
até que ele então começou a ensinar a Escritura. E através da Escritura ele então conheceu a gloriosa verdade de que o justo viverá pela fé somente. Tudo mudou. Ele agora compreende os termos de um Deus pactual que entra em aliança com o seu povo através de um mediador superior, Cristo. O que é que acontece naquele tempo? Não somente ele, mas o Zwinglio, e de uma forma mais ampla e de uma forma mais extensa, Calvino em Genebra, Knox vai para a Escócia, o que começamos a perceber? Os valores, então, do glorioso reino, eles voltam a ocupar o coração e a vida de um povo que andava em trevas. Os dias que nós vivemos hoje, irmãos, eles se assemelham quando igrejas de Cristo experimentam as maldições do pacto por serem negligentes quanto ao cumprimento de seus deveres, a fidelidade que devem, então, exercer, por onde caminhar. Talvez nós não experimentemos de forma semelhante algumas circunstâncias que foram precisamente sofridas por Israel naquele período. Mas quantas coisas ou outras tantas terríveis e tristes nós vemos em nosso meio. Observem, irmãos, então, que o conteúdo do que nós estamos observando aqui é o Senhor trazendo juízo sobre um povo, caso este povo se esquecesse dele. E a história nos ensina foi o que de fato aconteceu. Muito do que foi dito aqui o Senhor já sabia, e por sua misteriosa providência iria acontecer mais à frente. E mais uma vez o povo deveria fazer o mesmo caminho de volta, arrependido e entregando-se inteiramente ao seu Senhor, confiar em sua provisão salvadora e libertadora. Observem nos versículos 34 a 36, exílio, colheitas pobres, o seu status iria declinar. Os israelitas, então, reunidos nas planícies de Moabe, ainda poderiam lembrar dos dias de escravidão no Egito. E a ameaça agora, ela se assemelha à experiência que o Senhor coloca diante deles. É importante sempre lembrar, muito do que vocês estão ouvindo aqui, pelo menos alguns de vocês, meus irmãos, não é novidade. Mas a verdade é porque tudo aquilo que falamos precisa ser repetido. Porque não foi sem razão que quando o Senhor entregou os seus mandamentos, no mais negligenciado em nosso tempo, Ele disse, lembra-te para o guardar. Observe então a continuidade, versículos 36 a 46. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Observem, eles iriam então agora experimentar o seguinte: vocês estão abandonando o serviço, a obediência santa a um Deus vivo. Falei ontem aos irmãos, o Senhor Deus, o poderoso El Shaddai, é o único Deus vivo e verdadeiro, e diante dos falsos ídolos, aquele que sempre acompanhou o seu povo em aliança. Aquele que nos deu a Cristo, e a própria carta aos Hebreus diz, no meio do seu povo Ele está presente espiritualmente, declara os louvores de Deus, não tem vergonha de nos chamar irmãos. Quando experimentamos as suas bênçãos pactuais, então recebemos o batismo em nome do Deus pactual. Quando comemos e bebemos pão e vinho, sua presença espiritual do nosso mediador ali está, nos alimentando. Mas ainda hoje teimamos em abandonar a sua mesa, o seu banquete, por um cozido ou por um prato de lentilhas ofertado pelo mundo. O Senhor então está lembrando que se eles fizessem isso, perderiam todos os privilégios da aliança, e seriam forçados a servir deuses estrangeiros, pedras inertes. Mas não é isso que nós experimentamos por vezes, quando nos dobramos aos deuses do nosso tempo?
quando nos dobramos aos valores deste mundo, quando Cristo e o seu Filho e o seu reino e o seu pacto não são proclamados por nós. Não é a verdade que nós procuramos ensinar aos nossos filhos, para que eles amem e caminhem assim, em amor e temor ao Senhor. Ah, irmãos, esta ainda hoje é a mesma realidade dos filhos de Deus, quando se deparam com as exigências da lei do Senhor e se veem, de forma inevitável, incompetentes, imperfeitos, fracos, sem condição nenhuma de caminharem por seus próprios braços, com as suas próprias pernas e agirem pela força dos seus próprios braços. O Senhor então diz: eu vou trazer horror sobre vocês. E observem como ele segue: virás a ser pasmo, versículo 37, provérbio e motejo entre todos os povos a quem o Senhor te levará. Você vai lançar muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele, e será por cabeça, e tu serás por cauda. O falso evangelho dos nossos dias procura ensinar um tipo ou um estilo de vida cristã sem temor e obediência ao Deus da aliança, e ainda diz: tu serás por cabeça, jamais por cauda, quando na verdade o que vivenciamos é o contrário. A multiplicação ou o crescimento evangélico em nossa nação é falacioso, repito. É falacioso quando nós observamos que em sua grande maioria não há temor do Senhor. O homem é o centro da mensagem. O homem tem sido o centro dos cultos e da adoração. O homem tem procurado os seus próprios valores e os seus próprios prazeres. E nós não temos visto nenhuma diferença ou observado-a em grandes centros de promoção de uma falsa fé evangélica, porque eles não têm caminhado com Deus. Mas percebam que, por outro lado, o crescimento, o florescimento deste desejo santo de dar ouvidos à voz do Senhor, de caminhar com Ele, de proclamar o seu santo evangelho, tem sido uma grande bênção para o nosso país. Homens ainda jovens sendo levantados para pregar a Cristo e este crucificado. Comunidades que têm começado pequeniníssimas, mas têm prosperado e crescido. E qual o atrativo? Eu pergunto, por que vocês vêm para a Igreja Presbiteriana do Alto Branco? Não há nada daquilo que o evangelicalismo brasileiro tem para oferecer. Não há dança litúrgica, não há conjuntos e bandas, não há show de luzes ou fumaça, não há um pregador que chama a atenção para si, mas só Cristo. O Deus da aliança sendo anunciado por intermédio do Cristo. Isso é uma grande bênção, pois nós percebemos que esta gloriosa verdade tem se espalhado também por outro lado e o evangelho prosperado. E o Senhor tem abençoado o povo da sua aliança, porque olhando para esses termos, ainda se vê incompetente, imperfeito, sem forças, mas jamais decide ou planeja afastar-se ou distanciar-se de Deus. O Senhor diz que o povo iria sofrer tantas coisas terríveis. Nos versículos 43 a 44, observem, a maldição de Deus afetaria cada área da vida de Israel, de maneira que o povo entraria em um caminho de declínio, afundaria cada vez mais para baixo. E, de fato, eu não preciso repetir, nós temos aqui o reverso
de todas as bênçãos que foram anunciadas nos versículos 12 e 13. Um cerco de horrores, o isolamento ele iria acontecer. Dos versículos 47 então em diante nós vamos perceber isso, nesta parte já nos aproximando de uma análise final do capítulo 28 de Deuteronômio. Capítulo 27 diz então, 47, perdão, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como um voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem terá piedade do mais moço. Esta nação comerá do fruto dos teus animais e do fruto da tua terra até que sejas destruído. E não te deixará cereal, mosto, azeite, crias das tuas vacas ou ovelhas até que te haja consumido. Sitiar-te-ás em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. O Senhor, mais uma vez, lembrando a nós, que nós podemos conhecer a sua vontade revelada na Escritura para que possamos caminhar bem. Israel estava prestes a entrar na terra e nas planícies de Moabe ainda podia se lembrar do que o Senhor havia feito por ele. Mas mesmo assim, desejaria desobedecer. E aquilo que aconteceria em meio à sua prosperidade futura, o Senhor já havia dito, caso abandonassem o Deus da aliança, sofreriam desterro, cativeiro, prisão, miséria, fome, destruição. O mais mimoso, diz o versículo 54, ou seja, o mais delicado, o mais amável dos homens, em teu meio, será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem, em meio ao sofrimento. Eles então experimentariam dor. Eles iriam, versículo 53, comer o fruto do próprio ventre, a carne de teus filhos e filhas que o Senhor havia dado. Veja, a herança do Senhor seria então agora comida através de um canibalismo terrível. Um apontamento claro para aquilo que o povo de Deus experimentaria antes de cair nas mãos do Império Babilônico. Tamanha a fome. Então as mulheres, elas comeriam seus próprios filhos e filhas. Os homens agora que deveriam proteger, salvar, guardar a sua casa, estariam em um contexto, em uma situação de maldade. E então eles agiriam de uma forma terrivelmente mesquinha, para até mesmo com a mulher do seu amor. Eles não iam fazer nada. E sabem o que é que eles não iriam compartilhar? Vejam só, versículo 55. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia, e num aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. Observem onde o declínio então conduz. Um povo que despreza um Deus gracioso, que decide entrar com Ele em aliança, que promete gloriosas bênçãos pactuais através do seu Filho. Toda esta desgraça e miséria sobreviriam, e repito a vocês, a história claramente nos ensina para que jamais esqueçamos. A história, ela claramente está registrada na Escritura para que nós lembremos que o povo de Deus foi capaz de fazer tal coisa, quando dizia, o templo do Senhor é nosso, e apegados ao templo e não a Deus. Acreditavam que Nabucodonosor jamais transporia as muralhas poderosas de Jerusalém, e Jerusalém caiu.
Mais adiante, o Filho viria, mediador de superior aliança, e ele seria rejeitado pelo seu próprio povo, viria para o que era seu, e os seus não o receberiam. Mais uma vez, o juízo de Deus cairia sobre Jerusalém, e Jerusalém então seria destruída, e não ficaria jamais pedra sobre pedra. Porque o povo de Deus rejeitaria o seu Senhor. O seu Senhor traria então juízo e maldição sobre aqueles que deveriam, ao invés de se afastar dele, ou de se afastarem dele, deveriam amá-lo. Finalmente nós temos então, irmãos, aqui, a última parte, essa descrição terrível, assustadora de tudo aquilo que nós acabamos de ver. E aí o encerramento, onde há um sumário de todas estas maldições, a partir do versículo de número 58. No versículo 58 você tem então: se não tivereis cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então, o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Então, no Egito, o Senhor antes havia feito uma aliança com eles, ou antes de ter feito uma aliança com eles no Sinai, o Senhor lembra a cada um deles: os egípcios foram afligidos, graves enfermidades e pestilências, a fim de que Israel fosse abençoado. Mas agora, na maldição de Deus, está aqui claramente revelado nos versículos 60 a 61, as doenças do Egito trariam aflição para o povo pactual, não os inimigos. Veja, em grande medida o povo sofreria males que os próprios inimigos do Senhor anteriormente haviam sofrido. Nos versículos 62 e 63, a sua primeira parte, na bênção de Deus, os patriarcas de Israel, eles foram até o Egito em pequenos grupos, eles cresceram em número e força, segundo a antiga promessa pactual de Deus: eu farei de ti uma grande nação. Na maldição de Deus, o povo então iria diminuir tanto a ponto de ser destruído. Nos versículos 63, a segunda parte, e 64, os israelitas, sob a bênção de Deus, eles iriam então antecipar o dom da terra prometida. Quanto àqueles que estavam reunidos em Moabe, eles já estavam, alguns, sabendo que parte iriam possuir, mas ainda aguardava a maior parte, em um futuro imediato, tomar posse daquela terra da promessa. Mas na maldição, o povo seria removido à força da terra de Canaã e seria disperso, espalhado entre muitos povos. Na plenitude da bênção do pacto, versículo 64, estava o dever de amar e servir somente ao Senhor Yahvé. Mas agora veja que sob a maldição o Senhor diz: se vocês se afastarem de mim, haverá vazio de vida. Vocês irão cultuar a deuses falsos, mortos, inertes, feitos de madeira e pedra. E nos versículos então 65 a 67, observem: nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás: quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás: quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. As nações estrangeiras, na bênção de Deus, temeriam e tremeriam diante de Israel. Se o povo permanecesse fiel, assim seria, e a história relata como Israel saiu em conquista e as nações temeram e tremeram.
aqueles que serviam ao Deus Todo-Poderoso. Mas estes seriam dominados pelo medo, caso deixassem de ouvir a voz do Senhor e estivessem sob maldição. Finalmente, observem que a promessa de longa vida na terra prometida, anunciada sob a bênção de Deus, seria trocada agora sobre uma vida que não seria jamais poupada. Versículo de número 66 nos lembra: tua vida estará suspensa como por um fio de diante de ti. Terás pavor e de dia e de noite não crerás na tua vida. A finalização, então, irmãos, deste capítulo aqui, esta parte densa, dramática, pesada, assustadora, é que o povo foi liberto da servidão para servir ao Senhor em liberdade, liberto da escravidão do Egito, sob a sua bênção. Mas caso se afastasse de Deus, diz o versículo 68, o Senhor te fará voltar o Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Tendo rejeitado o culto verdadeiro ao Deus de amor pactual, eles sequer seriam aceitos para servir como escravos. Eles não seriam vistos nem mesmo como seres humanos. Eu sei, irmãos, que é estranho ouvir na igreja hoje palavras como essa. Eu diria que elas são até assustadoras, perturbadoras, despertam um grande temor diante de nós. A maldição aqui claramente visível para nós, para que possamos ver. As maldições sendo repetidas a um povo do qual nós fazemos parte e que ainda hoje peca, e que ainda hoje teima em desobedecer ao Senhor, que por vezes não dá ouvidos à voz do pregador, às suas exortações, os seus clamores, que desiste facilmente de uma vida de santidade, desprezando as bênçãos do pacto. Quão terrível coisa é olhar para uma passagem como essa. Quão terrível situação é nos percebermos nesse contexto e olharmos para a nossa inabilidade e percebermos que isso aponta para nós. Isso diz respeito a quem verdadeiramente somos. Mas muito mais do que isso, tais maldições, elas também tinham por objetivo, e suas lições práticas na história da vida do povo de Deus, real e verdadeira lembrança de que o Deus da aliança jamais deixaria de amar, cuidar, preservar, por amor ao seu nome, o povo que ele chamou pelo seu próprio nome. Abram comigo em Gálatas, capítulo de número 3. Se terminasse ou se encerrasse, meus amados irmãos, apenas apresentando para vocês a parte final de Deuteronômio 28, não haveria esperança para nós. De fato, não haveria, jamais poderia haver. Mas perceba comigo, a partir do versículo de número 10, que o Deus pactual, o nosso Senhor, não obstante os nossos pecados, a forma inevitável da maldição que jamais poderia ser removida por nós, pelos nossos próprios esforços, Ele mesmo a tomou e a colocou em seu próprio Cristo. Gálatas 3, a partir do versículo de número 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas do livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A maldição da lei inevitável para nós, pecadores, em aliança, chamados à fidelidade e ao temor, mas ainda filhos de Adão, desobedientes, impenitentes, duros de coração. Contemplariam então, através da lei, a clara visão da nossa própria miséria e pecado. Israel deveria enxergar para os termos de Deuteronômio 28 e lembrar sempre: não podemos entrar na terra sem o Senhor. Não temos condições de tomar posse da terra sem servir, amar e temer o nosso Deus. E todas as vezes que se afastavam, sofriam, padeciam, morriam. Porque o que foi anunciado desde os tempos antigos era de que o Senhor mesmo seria a nossa justiça, de que Ele mesmo nos daria um espírito, nos daria do seu espírito um coração novo, retirando de pedra e colocando um vivo, cheio de amor e temor pelo Senhor. Esta maldição inevitável só poderia ser removida por meio daquele que, diz o apóstolo Paulo, resgataria o povo da sua aliança da terrível maldição da lei. De modo que, quando nós olhamos para a confissão de fé, mais uma vez, me permitam citar, o mesmo pacto da graça administrado de formas diferentes, lembrava sempre a necessidade de um Redentor, suas promessas, seus sinais, os sacrifícios do passado, apontavam e deveriam convergir naquele que, quando João Batista contemplando dissesse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deveria ser aquele erguido na cruz, para que todo aquele que olhasse para ele pela fé, obtivesse então o perdão de todos os seus pecados, porque ele seria pendurado em madeiro, maldito em nosso lugar, porque seria o único capaz de cumprir as exigências da aliança da graça. Jamais poderíamos fazer isso. Jamais teríamos condições ou forças. Jamais teríamos capacidade natural para obedecer perfeitamente ao Senhor. Em Adão morremos, mas nele, o Senhor Jesus Cristo, seríamos então vivificados. A Escritura então mostra a sua harmonia e a sua crescente progressividade, viva revelação a respeito da graça maravilhosa de Cristo Jesus, para nos lembrar o seguinte: que ainda hoje, meus amados irmãos, nós, povo de Deus, precisamos nos apegar e confiar ilimitadamente em nosso Senhor, por meio da fé que Ele nos concedeu, dom de Deus, e que nele, ou pela imputação da sua justiça, nós então podemos caminhar, lembrando das promessas do salmista: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, em cujo espírito não há dolo. O Senhor Jesus Cristo então nos diz, Gálatas capítulo 3, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por isso que Ele é a aliança. De modo que, vamos para o versículo 16, lembrem comigo, e diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem? Isaque? Não.
E aos seus descendentes, como se falando de muitos, ele não está dizendo isso, porém como de um só. E ao teu descendente, completa o apóstolo Paulo, que é Cristo. Ele é o mediador de superior aliança. Ele é a razão de ser da sua igreja. Ele é o centro da nossa vida, da nossa fé. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Rei, que subjuga os seus e os nossos inimigos e nos guarda e nos protege. Ele é o nosso profeta, que pela sua palavra e o seu Espírito revela para nós a vontade de Deus para a nossa salvação. Ele é o nosso sacerdote, que entregou a sua vida por nós, que cumpriu os termos da lei perfeitamente, sendo obediente até a sua morte. Ele é aquele que faz contínua intercessão por nós, porque nós temos a garantia de que os nossos pecados, todos eles estão perdoados. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, mas triunfantemente ressurgiu para a nossa justificação. Eu finalizo, irmãos, lembrando a mim e a vocês que não há maior esperança do que meditar sobre esta gloriosa doutrina e lembrar novamente como Deus, de forma graciosa, condescendeu e, entrando em uma aliança com pecadores como nós, Ele agora nos ofereceu um Salvador, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nunca se esqueça, meu irmão, todas as vezes que nos afastamos de Cristo, deixamos de obedecer a sua palavra, de ouvir a sua voz, na aliança, nós então experimentaremos todas as consequências de caminharmos longe do nosso Deus, as suas maldições. Não há bênção para aqueles que se afastam do povo, não há bênção para aqueles que não ouvem a palavra, ou como o nosso catecismo maior nos diz, a recebe com toda a vontade, avidez, desejo santo de ouvir a verdade do Cristo. Não há vida, nem para nós e nem para os nossos filhos, repito, se o poder de Deus e sabedoria de Deus não for o nosso maior objetivo, o amado da nossa alma, o objeto da nossa fé. Não há razão por que desprezarmos, não há razão por que rejeitarmos tudo aquilo que claramente está escrito e nos diz. Mas mais uma vez nós somos lembrados, quando sofremos, quando pecamos, que este afastamento atrai ou acarreta tais maldições, para que sejamos chamados novamente ao arrependimento, porque o Senhor corrige aos filhos porque ama. Nós precisamos pensar nisso agora, irmãos, e de uma forma definitiva, refletir à luz do que acabamos de ouvir e aprender, e sinceramente diante de Deus, confessar as nossas faltas todas as vezes que ainda em igrejas fiéis, bíblicas e reformadas, nós caminhamos pelas nossas próprias forças. Ou muitas vezes nós não fazemos isso. Ou muitas vezes nós não nos esquecemos que a principal, maior e mais nobre matéria a ser ensinada aos nossos filhos se chama teologia. Nós gastamos tempo para que eles aprendam inglês, ou espanhol, ou português, nas melhores escolas, mas sem Cristo, sem amor e temor ao Senhor, não há. Como depois esse menino ou menina crescer e chegar na universidade e não ser engolido pelos seus encantos. Porque há muito ele deixou de aprender que toda a ciência deve glorificar e exaltar o Rei, que é Senhor de todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, enxergar isso com muita seriedade, a responsabilidade pactual que temos na aliança de um amor ao Senhor sobre todas as coisas e um amor mútuo como irmãos, nos confortando, aconselhando, ajudando e exortando pela verdade. E homens de Deus, não se esqueçam da responsabilidade pactual que vocês têm
na condução dos seus lares, esposa e filhos, nesse intento. Muitas vezes nós deixamos isso de lado e achamos que não é necessário. Não desprezemos aquilo que deve ser mais precioso para nós. Não sejamos como a porca limpa que volta para a lama, ou como o cão que vomita e torna a comer o seu próprio vômito. Mas sejamos como as ovelhas, que de Cristo ouvem a sua voz, o conhecem e o seguem para todo sempre. Vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz. Ó Senhor, como são altíssimas as exigências da Tua lei. Ó Senhor, como somos incapazes por nós mesmos de cumprir tais exigências. Não temos capacidade natural, nem mesmo de amá-lo de todo o nosso coração. Quando confiamos em nós mesmos, ó Senhor, revelamos a nossa miséria e pecado. Mas te damos graças por Cristo, nossa salvação. Porque Ele se fez maldição em nosso lugar, resgatando-nos da maldição da lei, que exigia de nós perfeição, algo impossível para nós miseráveis pecadores. Mas a nós que vivíamos sem esperança e sem Deus neste mundo, o Senhor nos deu vida pela graça, sois salvos. Concede-nos, ó Senhor, um coração cheio de amor, cheio de temor, de um desejo sincero de servir a Cristo, de confiar nele inteiramente a nossa vida, sabendo que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o seu dia glorioso. Que a salvação precisa ser desenvolvida e que neste caminhar o Senhor efetuará em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Que ao pecarmos não nos esqueçamos que devemos então confiar e confessar os nossos pecados, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque Cristo é a nossa propiciação. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e faz, ó Senhor, com que todos nós hoje aqui nesta noite reflitamos com um coração sincero o que temos feito e quantas vezes nós temos pecado porque nos esquecemos de como é gloriosa esta aliança e como o Senhor nos deu salvação verdadeira e real em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.